Muito boa tarde a todos. Damos prosseguimento hoje ao ciclo da cadeira 41, focalizando Cecília Meirelles, tão querida nossa sempre, e que vai ser vista na abordagem de Miguel Sanches Neto. Miguel nasceu em 65 em Bela Vista do Paraíso, norte do Paraná. Em 69, mudou-se para Piabiru, onde passou a infância, com mestrado em Letras pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado pela Unicamp. Ele é professor de literatura brasileira na Universidade Estadual de Ponta Grossa, da qual é atualmente o reitor. Eu acho que o reitor mais jovem do Brasil, provavelmente. Estreou com Inscrições e Giz, em 91, que venceu o Prêmio Nacional Luiz Delfino de Poesia, de 89. Seguiram-se mais 4 livros de poemas: Venho de um País Obscuro, Abandono, Pisador de Horizontes e O Rinoceronte. É também autor dos romances Chove sobre Minha Infância, em 2000, Um Amor Anarquista, 2005, A Primeira Mulher, 2008, Chá das 5 com Vampiro, de 2010, A Máquina de Madeira, A Segunda Pátria e A Bíblia do Tchê, e O Último Endereço de Eça de Queiroz, em 2022, Inventar um Avô, em 2023, de 4 volumes de contos, entre eles Hóspede Secreto, de 10 coletâneas de crônicas, entre elas Herdando uma Biblioteca, de vários livros infantis e de crítica literária. Foi colunista da Gazeta do Povo, da Carta Capital, do Valor Econômico, entre outros, e recebeu os prêmios Cruz e Souza, em 2002, e o Prêmio Binacional das Artes e da Cultura, Brasil-Argentina, em 2005. Com esse currículo tão extenso de tantos livros, eu gosto muito especialmente de um romance dele, em que ele faz uma ficção política sobre a Segunda Guerra. Nós já trocamos correspondência sobre isso. É um gênero muito raro de ser feito no Brasil, que lembra o que o Philip Roth fez, por exemplo, com o Complô contra a América. Imaginar uma história paralela, se as coisas tivessem sido diferentes num determinado ponto da história. E ele examina o nazismo no Sul e a expansão que teria sido nesse momento. É um livro fascinante, que eu gosto muito. E agora, com a palavra, Miguel Sanches Neto, para falar sobre Cecília Meirelles. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer, uma honra e uma responsabilidade muito grande estar mais uma vez aqui na Academia Brasileira de Letras, que representa todos nós que lemos, que escrevemos, que ensinamos literatura, né, e que dedicamos as nossas vidas à língua portuguesa. Então, é uma responsabilidade muito grande. Queria agradecer à acadêmica Ana Maria Machado, que lia na época que eu estava na faculdade e que pude acompanhar a trajetória da Ana Maria Machado como escritora, não só para o público infanto-juvenil, mas também para o público adulto. Agradecer a presença de todos os acadêmicos aqui, do presidente, e vou tentar falar um pouco, dentro dos 45 minutos que o acadêmico poeta Antônio Carlos Sequim me concedeu aqui, de tempo, um pouco sobre a Cecília Meirelles. Eu vou começar falando uma questão talvez um tanto polêmica com relação a Cecília Meirelles, que é uma declaração que a Ana Cristina César faz sobre a Cecília Meirelles, que foi publicada em 1979 nos cadernos, no Almanaque 10, Cadernos de Literatura e Ensaio. Ela falava da Cecília Meirelles e de Henriqueta Lisboa, e dizia então a poeta: a apreciação erudita da poesia dessas duas mulheres se aproxima, curiosamente, do senso comum sobre o poético e o feminino.
Ninguém pode ter dúvidas de que se trata de poesia e de poesia de mulheres. Não quero ficar panfletária, mas não lhe parece que há uma certa identidade entre esse universo de apreensão do literário e o ideário tradicional ligado à mulher? O conjunto de imagens e tons obviamente poéticos, femininos, portanto, o conjunto, arrisco mais, não haveria por trás dessa concepção fluídica de poesia um sintomático calar de temas de mulher ou de uma possível poesia moderna de mulher, violenta, briguenta, cafona, onipotente, sei lá, fechando aspas. Uma declaração bastante forte no final dos anos 70, da Ana Cristina César, e esse ensaio dela tem como epígrafe um terceto de Isabel Câmara, que diz: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama, de Baudelaire. E é um texto interessante porque, de uma certa forma, a acusação que se faz, e uma acusação crítica, não uma acusação pessoal, né? O que se levanta, o problema crítico que Ana Cristina César levanta com a Cecília Meirelles nesse momento é o seguinte: para ser respeitado dentro da literatura, é preciso escrever como se fosse homem, é preciso ter uma identidade masculina, né? Esse é o que está por trás dessa afirmação da Ana Cristina César. Logicamente, a Ana Cristina reivindicava uma literatura mais próxima das vivências da mulher e que não correspondesse àquela ideia de poesia tradicionalmente relacionada às mulheres. É um texto bastante importante, né, esse da Ana Cristina César. Me lembro também de que alguém me relatou, não posso precisar quem, que um dia alguém perguntou para a Ana Cristina César: você acha que Cecília Meirelles a maior poeta brasileira? E ela teria respondido: Cecília Meirelles é um eu masculino. Né? Então, eu vou tratar um pouquinho nessa fala, vou fazer um recorte de como foi importante a poesia da Cecília Meirelles para fazer essa passagem de uma determinada percepção de poesia feminina para uma poesia realmente muito atuante, muito forte, com um caráter muito histórico, muito forte, contrariamente, muitas vezes, ao senso comum que se tem da Cecília Meirelles. Começando a falar de uma das coisas mais importantes na formação da Cecília Meirelles, que foi a questão da orfandade. Ter perdido o pai muito antes de nascer, inclusive, essa perda foi extremamente dolorosa para ela. Ter sido criada por uma avó da cultura lusitana, né, vindo dos Açores, que teve uma influência muito grande sobre ela. Tudo isso marcou demais Ana Cristina César e Cecília Meirelles, e vai estar presente numa percepção que ela tem da literatura, uma percepção que ela tem na vida. Essa poeta extremamente importante, ela tem uma produção que é uma produção que, em determinado momento, ela renega essa produção inicial, e, felizmente, o Sequim conseguiu recuperar o primeiro livro dela, que é Espectros, e que é uma poesia que tem um caráter muito, o Otto Maria Carpo chamava de pós-simbolista, né, posterior ao simbolismo, com todos aqueles elementos do simbolismo brasileiro, e é uma poesia que tem um caráter muito espiritual, muito dessa busca do espiritual. Espectros, então, que é o seu primeiro livro, traz essa marca, e os livros que se seguiram a a sua primeira publicação também trarão essa marca da questão espiritual e de um afastamento das vivências mais do presente e mais do cotidiano. Vamos lembrar que nós estamos no período pré-modernista, nós estamos num período que antecede a Semana de Arte Moderna, e a poesia produzida por Cecília Meirelles vai focar justamente nesses elementos que não eram os elementos que entrariam em discussão na geração da qual ela faria parte, que é a geração próxima dos anos 2020. Logo, essa poesia produzida nesse momento, principalmente no livro Espectros, é dedicado ao professor, ao seu professor, e também que tem essa marca de uma poeta jovem escrevendo para, de uma certa forma, corresponder a uma expectativa daquela pessoa por quem ela tinha uma admiração muito grande. Então, o seu primeiro livro e os que se o seguem
tem como característica o que eu estou chamando aqui de um eu lírico espiritualista, né? Ela não busca se aproximar de um eu lírico que é feminino, nem busca se aproximar de um eu lírico que seja masculino, mas busca se aproximar muito de um eu lírico com um caráter espiritualista muito forte, que vai marcar todo esse início da sua trajetória e vai permanecer por mais tempo também dentro da sua produção literária. Esses livros iniciais, né, a gente podia usar o título do Espectros, que é 1919, para dizer que são os livros espectrais, né? Uns livros como se fossem espectrais, devido a uma espessura mínima que tem do real nessa produção poética da Cecília Meirelles. Ela rende homenagem nesses livros a Jesus, a Antônio, Cleópatra, Joana d'Arc, Maria Antonieta, etc. Veja, ela se afasta das figuras contemporâneas e busca as figuras históricas dentro desse processo de afastamento de qualquer experiência mais próxima que a Cecília teve. Então, como eu disse, não aparecem esses livros na poesia completa dela, que ela organiza em 1958, não aparece também na antologia poética que ela organiza, fazendo, de uma certa forma, uma recusa desse material produzido no seu início de carreira literária. A esse livro, Espectros, tem dos poemas, que é de 1923, auge da Semana da Arte Moderna, que mantém essa mesma característica. Então, a gente vai notando que a poesia dela vai se afastando dos seus contemporâneos nesse período, com uma forte conexão com um eu espiritualizado, como eu falei aqui inicialmente. Falando mais do sentimento das coisas, né, numa opção pelo abstencionismo. Então, isso que marca essa primeira produção da Cecília Meirelles. E tudo isso também vai reforçar essa ideia, que é muito forte nela, do exílio, de que ela está exilada, né, um exílio muito forte, um exílio que é o exílio também de quem não se encontra no mundo material, no mundo terreno. E nesses poemas iniciais, a gente vai ter uma quantidade muito grande de reticências, né? As reticências aparecem em diversos poemas nesses livros iniciais, que, de uma certa forma, representam graficamente uma certa neblina, um certo mistério em torno da vida física, que marcará, então, a sua percepção da poesia. Vou aqui ler um poema que é inicial, que está em Baladas para El Rei, para demonstrar um pouco essa gramática inicial da poeta Cecília Meirelles. Lá, muito longe, muito longe, muito longe, anda o fantasma espiritual de meu destino. Anda em silêncio, alma do luar, forma do aroma, lembrança morta de uma história reticente, que nos contaram noutra vida e noutro idioma, sempre com os 3 pontos ao final de cada verso. Anda em silêncio, alma do luar, forma do aroma, lá na distância, o meu destino, vagamente. Sentei-me à porta de um sonho há muito, nessa dúvida triste de um infante pequenino a quem fizeram certa vez uma promessa. A longura, promessa, que ainda não se realizou, é uma realidade não desvelada, cabendo à poeta que vive na expectativa de conhecê-la o uso das formas de expressão que codifiquem seu isolamento e sua solidão. As frases interrompidas são pequenos núcleos semânticos, sem prosseguimento, representando a própria fuga de perspectivas desta realidade que se desfaz no horizonte, do qual o eu se sente irremediavelmente afastado. E nesse poema, né, ela se identifica como um infante pequenino, né, masculino, uma figura masculina. Então, essa poesia espectral inicial da Cecília Meirelles, né, vai criando uma espécie de formas poéticas que lembram muito neblinas fugitivas, como ela mesma vai definir, né, se afastando muito desse período
dos seus contemporâneos. Em Cânticos, que é de 1927, então nós estamos falando de livros que é 1919, 1923, 1927, é a auge do modernismo paulista, com todas aquelas reivindicações que nós conhecemos do modernismo paulista, né? Que é a questão da descoberta do Brasil, a valorização da fala brasileira, a contribuição milionária de todos os erros, enfim, a busca dos símbolos da identidade nacional, buscando esses símbolos numa cultura primitiva, numa cultura primitivista. A Cecília está numa trajetória completamente diferente da trajetória dos poetas e dos escritores do modernismo paulista. E ela, nesse livro, então, Cânticos, que é de 27, ela tem um poema em que ela deixa explícito esse seu afastamento, esse seu exílio, não apenas daquela realidade imediata em que ela vivia, mas também um exílio geracional que se afasta dos demais escritores da época. Diz ela: não queiras ter pátria, né? Não dividas a terra, não dividas o céu, não sejas o de hoje, não suspire por ontens, não queiras ser o do amanhã, o de amanhã. Faze-te sem limites no tempo. Então, dentro dessa geração, ela constrói uma trajetória completamente diferente. A nossa primeira avaliação ela não percebeu aquilo que estava acontecendo dentro da literatura brasileira contemporânea, dentro da literatura da Revolução Modernista que estava em curso. Por outro lado, e é nessa linha que eu quero fazer reflexão sobre a Cecília, na verdade, ela fez essa passagem para a modernidade, é isso que eu vou tentar mostrar aqui, mas ela faz essa passagem para a modernidade de maneira suave. Na minha infância, a gente estudava por uma cartilha chamada Caminho Suave, né? E é bem essa ideia de passar por um caminho suave, chegar à modernidade por um caminho suave, sem solavancos, sem panfletários, sem ser panfletária, sem buscar negar ou recusar pessoas ou recusar determinadas percepções do real. Então, esse trabalho que ela vai fazendo ao longo dos anos, ele é muito mais lenta, a mudança nela é muito mais lenta, essa mudança estilística dela e da sua poesia é mais lenta, mas ela está desde o primeiro livro em curso até o seu livro mais importante, que é onde eu vou interromper a minha fala quando eu chegar a esse livro. Apenas em 1939, portanto, o modernismo já era alguma coisa já sendo questionada, ela, ao reunir os poemas que ela produziu entre 1929 e 1937, Cecília chega ao seu estilo definitivo com o livro Viagem. O livro Viagem, então, é um livro que demarca essa mudança. Veja que ironia, porque o livro Viagem retoma uma das grandes temáticas do modernismo, que é a questão da viagem, né? Vários livros trazem essa questão da viagem dentro do modernismo. A viagem do Macunaíma, as viagens de trem do Oswald de Andrade, Raul Bopp com o seu personagem, que é um ser viajante em metamorfose permanente, e em 1939 ela publica o seu livro Viagem. Só que o termo viagem ali, veja que não é a viagem, não é no plural, não são viagens, não é uma viagem com um adjetivo qualquer, quer dizer, é apenas o termo, apenas o substantivo viagem, que para demarcar uma outra compreensão da viagem. Ela traz, então, uma inquietação mística agora para a ideia de viagem, para um plano mais próximo de uma realidade cotidiana, que aparecerá como alegoria nestes poemas. Então, nós temos uma poeta que, de uma certa forma, desconstrói, ou reconstrói, ou reconfigura a ideia de viagem tão forte no modernismo brasileiro. A sua ideia, a sua viagem, que é uma viagem mística, que é uma viagem, que é uma percepção mesmo misteriosa do universo, ela se configura em oposição, à prática do geografismo da literatura brasileira tão em voga naquele período. Cecília, então, ela subverte este conceito que tanto marcou a geração à qual, cronologicamente, ela pertence,
Seu livro dialoga com toda uma tradição de modernidade que apostou no deslocamento do espaço como projeto linguístico, folclórico, histórico e sociológico, em que o poeta desempenha o papel de observador e de coletor de dados. Essa perspectiva antigeográfica que ela assume remete, a uma ideia diferente de viagem, mostrando a transitoriedade da condição humana, a transitoriedade da vida, enfim, uma ideia de que estamos em permanente viagem, ou seja, não estamos no local que é nosso, não existe o local que é nosso e, portanto, nós estamos sempre em deslocamento em um lugar que é equivocado. Ela diz, num dos poemas, que chama-se Herança, significativamente chama-se Herança, ela diz: eu vim de infinitos caminhos. É essa viagem feita por infinitos caminhos, ela vem e vai por infinitos caminhos. Então, essa presença na sua poesia da instabilidade, dos elementos instáveis. Nesse livro Viagem, as metáforas mais recorrentes são flor, água, ondas, espuma, vento, nuvens, música, cigarra, infância, tudo coisas muito passageiras, muito momentâneas, configurando essa ideia do transitório e da viagem em que a poeta está embarcada e, ao mesmo tempo, perplexa diante da passagem da condição humana, da vida, da própria existência dela. Então, nós temos ali, nesses poemas, várias metáforas da inconstância ou da não permanência que darão essa ideia de uma poeta que não fala sobre uma realidade que está permanentemente sendo modificada, uma realidade que é instável por natureza. Nesse livro, eu vou fazer destaque de 2 poemas, aliás, 2 dos que mais gosto, Cecília Meirelles, um emotivo. Esse é um poema também interessante, porque ele traz essa questão da identidade, porque o eu vai ser um eu masculino que a poeta usa. Eu canto porque o instante existe e minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias ao vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou se desfaço, se me desfaço, não sei. Não sei se fico ou se passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno de asa ritmada. E um dia estarei mudo, mais nada. Veja que esse eu lírico que aparece, ele é masculino, é irmão das coisas fugidias. É um eu mudo e não muda como se esperaria na voz, ou na pena, ou na escrita de uma poeta. Esse é um poema extremamente, um poema muito bonito, mas que também, de uma certa forma, gera essa ideia de que a Cecília Meirelles não teria uma percepção feminina, feminista, uma ocupação de um lugar feminino dentro da literatura brasileira, que é isso que eu quero demonstrar que não ocorre, e por que ela usa não faz a flexão de gênero para o feminino nesse poema e em alguns outros poemas dentro da poesia dela. É uma construção de uma ideia de universalidade que vai estar muito forte em toda a poesia dela, do início ao fim, essa ideia de não ter divisão nem de pátria, nem de gêneros, que vai estar representada essa ideia aqui nesse poema Motivo, em que ela se vê como um irmão das coisas fugidias. O outro poema é frontalmente contrário a essa percepção, que é também dos mais bonitos poemas da Cecília Meirelles, que é o Pastora de Nuvens. Aí ela faz a flexão. Ela não é pastor de nuvens, daí ela é pastora de nuvens. E essa flexão que ela faz, ela é muito bonita porque ela vai construindo aquela percepção do que é um eu feminino, o que a diferencia como um eu, uma poeta mesmo, como uma poeta mulher, dos poetas em geral. Não só dos poetas em geral, mas dos homens em geral, das pessoas que vivem no plano do terreno. Eu peguei apenas duas estrofes aqui
que são bem significativas, que começa: pastora de nuvens, referindo-se a ela, né? Fui posta a serviço por uma campina tão desamparada que não principia nem também termina, e onde nunca é noite e nunca madrugada. Interessante que essa estrofe, ela é uma estrofe normal, né, em que ela faz uma representação desse eu feminino, desse eu mulher, que está na poesia da Cecília Meirelles. E ele é um contraponto, sempre nessa ideia contrapontística de se contrapor uma estrofe a outra. A estrofe seguinte ela aparece entre parênteses. Isso é muito interessante, porque o parênteses vai mostrar justamente que aquelas pessoas que vivem no plano terreno, no plano apenas da matéria, elas estão limitadas. E ela é uma pastora de nuvens que vive solta, que vive extremamente flutuante, fluida dentro do universo. E daí, entre parênteses, pastores da terra, daí agora são os homens, né? Pastores da terra, que saltais abismos, nunca entendereis minha condição. Pensais que há firmezas, pensais que há limites. Eu não. Então, nesse contraponto, ela vai escrever esse poema, um dos mais belos da literatura brasileira, mostrando-se como um eu em plena modificação, em plena metamorfose, completamente exposta, que não tem nenhuma certeza e que vive justamente num espaço que é o contrário do espaço desses pastores da terra. Então, são poemas sobre o signo da desproteção e do desamparo, né? São versos sobre o signo da proteção e do desamparo, que olha para os outros pastores tão confiantes no mundo físico a ponto de saltar abismos. E aí a gente começa a perceber que esse eu masculino na poesia da Cecília Meirelles, ele convive dentro dessa ideia de incerteza com o eu feminino que está representado aqui nesse Pastora de Nuvens. Claro que, na minha percepção, isso tudo está relacionado com a ideia da experiência que ela teve com a morte muito cedo, com a morte do pai, com essa educação pela avó, e por esse sentimento de orfandade que se estende por toda a poesia dela, esse permanente sentimento de orfandade, né? Só que, se por um lado a orfandade e essa instabilidade de ser pastora de nuvens traz para ela uma dificuldade, traz para ela uma incerteza muito grande, por outro lado ela tem liberdade, porque na estrofe em que ela fala da pastora de nuvens, se vê como pastora de nuvens, não há os parênteses para conter aquela identidade. Então, é uma identidade que ela é aberta, que ela está em aberto. E dentro desse poema vai ficar muito claro essa oposição entre nuvens e pedras, né? Ela enquanto uma fluidez, né, enquanto nuvem, em oposição às pedras. O informe em permanente mutação versus a matéria repousada em sua forma estável. Uma tradução imagética para a variação que ocorre no poema. Estrofes normais, né, versus as estrofes que eu chamei de parentéticas, por estarem entre parênteses. Então, é esse eu que sente a passagem do tempo, que sente a passagem das coisas, vai se afirmando, a partir desse poema, vai se afirmando como um eu feminino, um eu que tem uma força feminina e também uma força reivindicatória de uma identidade da poeta mulher. Tem mais uma estrofe desse poema, que é: pastora de nuvens, esqueceu-me o rosto do dono das reses, do dono do prado. Então, a viagem que ela está fazendo, portanto, é uma viagem que essa viagem da pastora de nuvens, né, é destituída de um senso de direção, porque ela não sabe para onde ela está indo, assim como ela não sabe de onde ela veio. E agora só um epigrama. O epigrama número 7, ela vai fazer essa oposição também entre esses dois universos, que a gente poderia, grosso modo, chamar de um universo mais masculino e um universo feminino que ela está ocupando.
A tua raça de aventura quis ter a terra, o céu, o mar. Na minha, há uma delícia obscura em não querer, em não ganhar. A tua raça quer partir, guerrear, sofrer, vencer, voltar. A minha não quer ir nem vir. A minha raça quer passar. E esse passar está em itálico, representando, então, uma força metafísica nesse passar, né, que se contrapõe, então, àquela ideia muito forte de uma raça que quer edificar coisas à custa de guerra, à custa de oposições, à custa de sofrimento. A raça dela quer apenas passar. Então, esses poemas, a partir de Viagem, eles vão investir muito na musicalidade, que vai ser uma das marcas da Cecília Meirelles, porque a fluidez da música tem tudo a ver com essa identidade fluida que ela vai construindo ao longo dos poemas, né? Ela investirá na música das palavras, fortalecendo a vagueza vislumbrada em tudo, e o melódico, né, a melopeia, tem em sua obra um sentido muito importante, pois é a correspondência estilística de um mundo fluido, nebuloso, né? Então, nós vamos entendendo que não é apenas o estilo musical da Cecília Meirelles, não é apenas um desejo de fazer música, mas de criar uma sintonia com esse universo em mutação, com esse universo informe, com esse universo que é pleno de incertezas que marca a sua poesia. Ainda em Viagem, só citando um poeminha muito curto, que para mim seria o título para um livro sobre Cecília Meirelles. A mulher do canto lindo, linda essa expressão, né? A mulher do canto lindo. Ajuda o mundo a sonhar com o espanto que a vai matando, ai, e morrerá de cantar. E mesmo ainda nesse livro, ela volta à ideia de que o poeta é um irmão. O poeta é o irmão do vento e da água. Então, é sempre um contraponto, né, dessa identidade masculina do poeta e da identidade feminina do poeta que ela vai explorar dentro dos seus poemas nesse período. O livro seguinte, estou aqui pulando alguns pedaços aqui, o livro seguinte, que é Vaga Música, que é 1942, nós pensarmos 1942, período da geração de 45, é a crítica a aos exageros modernistas, é o retorno às fontes líricas, é o período da Segunda Guerra Mundial, em que a identidade nacional ela está menos focada, porque se acreditava numa identidade mundial, uma identidade do planeta todo, né? Então, esses livros estão nesse período da história do Ocidente. E nesse livro, então, Vaga Música é uma retomada do livro Viagem, até pela questão musical, mas também por essa busca de uma percepção fluida da própria existência, desse deixar-se ir com a própria existência. Aqui, num poema Canção da Noite Alta, ela diz: andar, andar, que um poeta não necessita de casa. Então, o poeta não necessita do país, o poeta não necessita de um corpo estável, ele não necessita de casa, ele não necessita de uma identidade específica, porque tudo está no fluxo, tudo está na fluidez, tudo está nessa, que diríamos hoje, né, nessa modernidade líquida que a Cecília tão bem percebe. Porque o poeta indiferente anda por andar somente, não necessita de nada. Estilisticamente e tematicamente, nós temos, então, um eu itinerante, um eu que não se detém em uma única identidade e que passa por essas transformações. Então, sem saltos, né, passando suavemente de um livro de poemas para outro livro de poemas, Cecília chega ao Mar Absoluto e Outros Poemas, 1945, né? Um livro bem no auge da Segunda Guerra Mundial. Nesse período, Carlos Drummond de Andrade estava escrevendo os livros de A Rosa do Povo. Então, é um período bastante
universalista da poesia no Brasil e que vai ser o ponto de chegada dessa poesia iniciada com a Viagem, com o livro Viagem, né? E aqui alguns poemas em que ela também retoma, como eu disse, a poesia dela vai se modificando suavemente, né? Que retoma essa ideia, e num desses poemas ela diz: não haverá mais ninguém tão decidido a amar e a obedecer os seus mortos. E daí a gente começa a perceber que ela não faz a opção pelos contemporâneos, porque ela tem uma relação intensa com toda a humanidade, a que foi, a que morreu, a que passou, né? E ela obedece a esses mortos no sentido de que ela está integrada a esses mortos. O mar aqui também aparece, né? Agora aparece o mar, né? Não só a viagem, mas o mar, né? O mar é tratado como um lugar extremo, como uma vastidão muito grande, deserta, um exílio sem margens, e esse mar e essa viagem, né, estão muito relacionadas à própria relação que ela tem, muito relacionadas com a própria ascendência dela, que era uma ascendência portuguesa, né, e com todo por trás dessa discussão da Cecília está toda essa história da vinda de seus antepassados para o Brasil, para a América, e temos então aqui o fortalecimento dessa metáfora da viagem agora com a metáfora do mar, que é o informe também, que é aquilo que não tem forma, que é aquilo que se modifica, aquilo que está em constante movimento, e também tem uma relação direta com a identidade lusitana dos navegadores que aqui chegaram. Então, ela busca, né, reintegrar-se a esse mar, né, que significa superar um pouco a sua orfandade, né, que não é só biográfica, mas é também uma orfandade espiritual e que estará presente muito fortemente nesses poemas. A gente poderia dizer que esse eu lírico da poesia de Cecília Meirelles, ele não é masculino nem é feminino. Esse eu lírico é líquido nesse sentido de que ele está em constante modificação ao longo dos seus poemas. Ela não opta por nenhuma dessas formas identitárias. E o que Portugal, que é tão forte para ela, entra nesse poema, nesse livro de poemas, nas homenagens, pela primeira vez, com homenagens muito fortes aos poetas lusos, né, nas referências a alguns nomes de lugares, a topônimos, e no aproveitamento de estruturas tradicionais da lírica portuguesa. Então, ela não foi uma poeta que rompeu, como romperam os modernistas, com a sintaxe lusitana, nem com as formas líricas lusitanas, mas que buscou uma integração com toda uma tradição que era também a tradição da língua portuguesa como um todo e de seus antepassados. Portugal ainda está muito presente num dos valores primordiais da Cecília Meirelles, que é a saudade, que aparece várias vezes na sua poesia. Mar Absoluto, então, é composto por duas outras partes, que também são Os Dias Felizes e Elegia, e, a partir de Mar Absoluto, entra numa outra fase a sua poética, que é a fase do retrato natural, que é 1949. Ela vai deixando um pouco as formas mais tradicionais, uma certa grandiloquência de metáforas, uma certa preocupação muito formal, e produzir uma poesia que é muito mais próxima do cotidiano, muito mais próxima das experiências de uma poeta, de uma mulher que vive dentro da sua realidade diária. Então, com o retrato natural, a Cecília atinge uma poesia que a gente poderia dizer assim, mais contemporânea, mais moderna, tanto porque há um despojamento estético, mas como também porque ela trata de uma temática muito mais próxima da realidade cotidiana. Então, eu digo aqui que esse é um livro composto por poemas ao ar livre, onde a linguagem poética pulsa menos nos domínios obscuros dos símbolos e tem maior concretude e clareza. Não podemos ver nele, por outro lado, um rompimento com a produção anterior. É sempre uma ideia de continuidade, porque a marca da Cecília Meirelles é não produzir esses rompimentos e sim somar-se. Essas mudanças vão se somando aos poucos. O arcabouço poético dela, aquele conjunto de metáforas,
se tornou mais leve, o verso ficou mais leve, o sentido ficou mais na superfície do poético, tudo mostrando esse novo momento do retrato natural. E aqui um dos poemas também que mostra essa pacificação dos dramas metafísicos, espirituais, vividos pela poeta, que é o livro Os Gatos da Tinturaria, também o poema Os Gatos da Tinturaria, também outro poema muito bonito. Os gatos brancos, descoloridos, passeiam pela tinturaria, miram polícromos vestidos. Com soberana melancolia, brota nos seus olhos erguidos o arco-íris, resumo do dia, ressuscitando dos seus ouvidos, onde apagado cada um jazia, abstratos lumes sucumbidos. No vasto chão da tinturaria, xadrez sem fim, por onde os ruídos atropelam a geometria, os grandes gatos abrem compridos bocejos na dispersão vazia da voz feita por gemidos. E assim proclamam a monarquia da renúncia, e tranquilos, vencidos, dormem em seu tempo de agonia. Olham ainda para os vestidos, mas baixam a pálpebra fria. É esse tom pacificado que vai entrar em produção, que vai entrar na produção da Cecília Meirelles a partir de Retrato Natural, né, já sem, como eu disse, aqueles dramas mais intensos. E aqui ela se faz novamente de uma pastora, em alguns momentos, né? E nós chegamos, depois de uma passagem por Amor de Leonoreta, que eu não vou comentar, nós chegamos àquilo que eu elegi como o final da minha fala, que é o livro Romanceiro da Inconfidência, 1953. Veja que a Cecília vem de uma produção assim mais espiritualista, uma produção mais musical, até chegar a um épico, que é esse livro Romanceiro da Inconfidência. É uma construção que ao mesmo tempo é lírica, mas que tem um caráter épico, e que retoma um episódio central da identidade nacional. Então, aquela poeta que lá no início do modernismo não tinha essa relação com a história nacional, ela chega a um ápice da sua produção poética com um livro que é extremamente focado na história política do Brasil. Então, Cecília se apropria desse episódio que é a Inconfidência, né, para fazer uma espécie de fundação ou refundação atemporal da identidade nacional. E dentro desse livro, que é um livro extremamente importante, né, é o poema que é o romance que fala das palavras aéreas, né, da saga dos homens que morrem pela palavra. A gente vê que ela busca construir uma ideia de uma poesia ou de uma cultura ou de uma literatura que seja política, né? Não mais política panfletária, né? Jamais política panfletária, mas uma palavra que tenha um uso político, a força da palavra que tenha que tenha uma função política. Nos famosos versos, ai palavras, que estranha potência vossa, né? Que são as palavras que formam e que transformam, termina essa estrofe. Então, Cecília vai se render, apesar da sua imaterialidade, a palavra, né, é o centro da história para Cecília, né, e isso é um contraponto muito importante a essa questão de uma literatura libertária, de uma literatura poética que tenha uma força transformadora. Então, eu tentando mostrar como que ela começa muito espiritual e termina extremamente histórica, né, nesse livro, que talvez seja a sua maior contribuição enquanto livro para a cultura brasileira. Nesse livro, Romanceiro da Inconfidência, é interessante que ela vai enumerando os pertences dos inconfidentes. São sempre pertences irrelevantes, os dos inconfidentes, em oposição àqueles funcionários, né, da coroa que enriqueceram. Então, muito essa ideia da riqueza da palavra e pobreza material, e, ao mesmo tempo, a riqueza material e a pobreza intelectual e da palavra, que vai estar presente nessas contraposições que ela faz. Vai ser um livro em que há um embate entre
a cobiça e a liberdade, quer dizer, de um lado muita cobiça, de outro lado a liberdade, entre o ouro e a prata. O Tomás Antônio Gonzaga, no poema dela, aparece: o único pertence que lhe resta são as esporas de prata, né? E sempre tentando demarcar, então, essa ideia de que a grande riqueza está nesse domínio da linguagem. Ela passa por vários poemas tratando disso, né? Mostrando essa oposição, né? A gente pode dizer, de forma resumida, para ir terminando a minha fala, que o Romanceiro da Inconfidência efetiva a passagem da música das palavras para a semântica das palavras, né? Então, da melopeia para a logopeia. Então, é o ápice em que ela faz essa transformação, né, e se torna a grande poeta épica da literatura brasileira, né, com esse livro, Inconfidência, Romanceiro da Inconfidência, né, que há lirismo e que também há essa questão épica. Os livros posteriores, eu não vou citá-los aqui, tem alguns livros sobre viagens, poemas de viagens, né? Eu acho que ficam menores depois do Romanceiro da Inconfidência, então não vou tratar dessa poesia publicada posteriormente. Só mostrar, então, que, na verdade, a identidade feminina que ela constitui dentro da literatura brasileira é uma identidade não panfletária, é uma identidade que não corresponde às expectativas que muitas vezes a gente tem de ler uma poeta e encontrar aquelas referências identitárias dentro da sua poesia, mas, ao mesmo tempo, ela eleva a mulher, a poeta, a Cecília Meirelles, à condição dos grandes mestres, dos grandes poetas da língua portuguesa. E eu termino com um depoimento da Cecília Meirelles sobre essa questão, que ela diz o seguinte: considera-se que o poeta tem sempre coisas para dizer, mas a poetisa não. O tempo todo ela estava trabalhando para desconstruir a ideia de poetisa, que é uma identidade menor dentro de uma valorização literária. Então, ela nunca quis ser reconhecida como poetisa. Em geral, o homem costuma segregar a mulher que escreve, que é, por assim dizer, uma mulher prendada. Dizem os homens que a poesia na mulher é uma habilidade. A mulher também tem o que dizer, tal como o homem. Também tem uma experiência humana. Essa experiência humana que ela explora em todos os seus livros e sempre com uma força de uma identidade de gênero que fica presente nessa luta pelas palavras aéreas que transformam a realidade. Viva Cecília Meirelles, viva a ABL. Muito obrigada. Se foi boa a fala, não sei, mas ficou em 45 minutos e 1 segundo. Agradeço a disciplina e agradeço, sobretudo, esse percurso que você recriou, tão bonito, tão exato, tão inteligente, tão sensível, entre aquela vaguidade inicial da Cecília e essa construção que chega a esse épico político tão marcado e que é o que está aí conosco, presente, muito forte. A gente lembra o livro do Rufato, do Luiz Rufato, sobre os habitantes, as pessoas da rua de São Paulo, como são não sei o que, ele dá o nome de um verso da Cecília. Eles eram muitos cavalos, que é um verso da Inconfidência Mineira, do Romanceiro da Inconfidência. E, enfim, acho que, terminando com isso, as citações, sempre eu vejo a Rosisca sentada ali, então, para ela, para o elogio da liberdade, o livro dela, eu cito: liberdade, essa palavra que o sonho humano acalenta, que não há ninguém que explique, ninguém que não entenda, que é da Cecília e que está no livro da Rosisca.
nós vimos aqui, durante o governo militar, uma montagem que desafiou a censura, foi no João Caetano, dirigida pelo Flávio Rangel, com música do Chico Buarque, uma montagem do Romanceiro da Inconfidência, belíssima, comovente, que o teatro inteiro cantava depois, toda vez que um justo grita, um carrasco vem calar, quem não presta fica vivo, quem é bom mandam matar. Então, lembrando, Cecília, a gente se despede aqui, agradeço muito a sua participação e convido a todos para a continuação desse ciclo. Na próxima semana, dia 22, Marco Lucchesi estará aqui falando sobre Nise da Silveira. Boa tarde. Não, obrigado.